Você sente que a sua depressão, a sua falta de ânimo, de energia, a falta de libido, o cansaço mental e a baixa autoestima, se achar não merecedor de afeto, de amor, você sente que esses sentimentos causados pela depressão atrapalham os seus relacionamentos? Você sente que isso te impede de ter uma relação saudável, de aproveitar momentos felizes ao lado de alguém especial? Ou você sente que esses sentimentos fazem com que você não consiga dizer não para as pessoas, com que você não consiga se libertar de um relacionamento tóxico? Se você sente algo parecido com isso, apesar de ser difícil de acreditar agora, você não está sozinha, você não está sozinho. A depressão afeta várias esferas da vida. Ela afeta a capacidade de nós sentirmos prazer, ela afeta a capacidade de nós raciocinarmos, a nossa tomada de decisão, e ela impacta demais a nossa capacidade de nos relacionar. Nesse vídeo eu vou falar as 4 principais formas com as quais a depressão impede os seus relacionamentos saudáveis, as formas pelas quais ela pode destruir a parte amorosa, minar o sonho de ter uma relação com alguém especial, uma relação que você merece. E eu vou te dar dicas de como você pode começar a reverter isso no seu dia a dia. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou aqui formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem a missão, o objetivo de poder descomplicar a saúde mental, o funcionamento do nosso cérebro de uma forma científica, fácil de entender e principalmente prática, para ajudar você a ter ferramentas que possam capacitar com que você supere os desafios e com que você conquiste a vida que você merece, com mais realizações, com mais relacionamentos, com mais conquistas. Bom, como eu falei, na introdução, a depressão, e quem já acompanha aqui o canal já está cansado de saber disso, porém sempre é bom frisar porque ainda tem muita falta de informação nessa área, ainda tem infelizmente um conceito bastante errado, A depressão, ela não tem relação com tristeza. Aliás, essa confusão é uma confusão que nem deveria ocorrer, porque depressão é um termo que quer dizer afundamento, e as características centrais, eu sempre bato nessa tecla, são um desligamento cerebral da área do prazer, da motivação e da concentração. Então, essas áreas são desligadas, enquanto há um aumento, uma hiperativação da área da dor. Nós ficamos mais sensíveis a ataques, tanto ataques físicos quanto ataques psíquicos. E isso faz com que a gente tenha dificuldade para trabalhar, muita falta de energia, alterações relacionadas à dor física, alterações intestinais, alterações de sono. A boa notícia é que esse estado cerebral ele é reversível, porém, nós precisamos, obviamente, estarmos atentos que isso está ocorrendo e, claro, nós termos um bom plano de tratamento, nós termos aquelas armas corretas para vencer esse inimigo, que é totalmente possível de ser vencido. Do ponto de vista de relacionamento, qual que é o maior impacto? A falta de energia e a falta de libido tem um impacto importante, mas a alteração de pensamentos que ocorrem no quadro depressivo, isso tem um impacto maior. Quais são os pensamentos da depressão? O pensamento da depressão tem algo que nós chamamos de uma tríade. Isso é chamado de tríade de Beck, que é um dos médicos psiquiatras falecidos recentemente, que foi, digamos, um revolucionário do tratamento de psicoterapia para depressão, e ele observou que os pacientes com depressão possuem 3 tipos de alteração no pensamento, e eu já falei isso, mas isso é muito importante que nós consigamos perceber. Por quê? Porque quando nós estamos sentindo esses pensamentos,
quando nós estamos iniciando um quadro depressivo, eles ficam tão vivos que nós acreditamos que eles são verdadeiros. Eles não são verdadeiros, eles são pensamentos distorcidos, amplificados pela lente depressiva. Quais são esses 3 pensamentos? Primeiro, um pensamento de que você tem um valor próprio baixo. É um sentimento que nós, na área da psiquiatria, enfim, da psicopatologia, que é um ramo específico da análise, né, de como que nós estamos trabalhando as funções mentais, enfim, sem me alongar muito nisso, na psicopatologia nós chamamos isso de menos-valia, que é a sensação de eu não tenho valor. Esse é o primeiro pensamento alterado. O segundo pensamento alterado na depressão é um pensamento de que as pessoas serão agressivas ou elas me culparão pelos erros. Então, o primeiro é eu não tenho valor. A segunda é as pessoas são malvadas sempre e elas vão me culpar e me atacar por todos os erros. Eu sou culpado e eu serei atacado pelos outros. Isso é uma mentira que o pensamento depressivo causa na nossa mente. E o terceiro, que isso nunca vai mudar, que não há jeito, não há melhora, não há saída. Então eu não tenho valor, as pessoas são agressivas e vão me culpar, eu tenho culpa e eu vou ser excluído pelos outros. E o terceiro, esse fato de eu não ter valor sempre foi assim, é e sempre será. Não há o que fazer para melhorar. Esses 3 pensamentos, chamados de tríade depressiva de Beck, são muito descritos, são alterações nesse centro do prazer, no centro relacionado à motivação, à nossa autoconfiança, que ele está desligado. Isso não quer dizer que ele foi embora, quer dizer só que ele está abafado. E aí, como que isso repercute em termos das relações, dos relacionamentos, caso a pessoa tenha esse quadro depressivo, ainda mais se isso for durando semanas, meses ou, infelizmente, até anos. Lembrando que todos os quadros depressivos, independentemente da gravidade, independentemente da duração, independentemente se já tentou várias estratégias, todos os quadros depressivos são muito possíveis de serem tratados, de serem melhorados totalmente ou remitidos e de serem prevenidos, de terem as suas recaídas prevenidas, ou seja, de melhorar e se manter bem sempre. Então, esses 3 elementos eles são possíveis para qualquer quadro depressivo. Como que esses pensamentos, né, de menos valor, das pessoas me atacarem e de não ter mais jeito, como que isso repercute em termos dos relacionamentos? Primeiro, existe uma intimidade diminuída. A falta de prazer é um elemento central na depressão. Você sente uma falta de prazer naquilo que você gostava, como se as coisas ficassem mais sem graças, mais sem colorido, o mundo fica sem sal. E também nós perdemos muitas vezes até o paladar, em alguns casos, outros não, mas a libido está sempre diminuída na depressão. Claro que os remédios, principalmente os antidepressivos, também diminuem a libido, isso é um problema, e é um problema importante, mas a depressão faz invariavelmente, não existe, pelo menos eu não tenho um relato clínico, apesar de ser possível na teoria, clinicamente é extremamente difícil e raro que não haja nenhuma perda de libido. E isso vai fazendo com que o desejo de intimidade física seja abolido. Isso repercute em termos de um casal, em termos de um relacionamento amoroso. Então, esse é o primeiro ponto, o desejo e a intimidade diminuídas. Segundo ponto, o isolamento. A depressão, na pessoa com depressão, ela vive um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela sente uma solidão mortal, uma solidão drástica, ela se sente totalmente isolada, não compreendida, e a pessoa com depressão ela quer de qualquer forma poder se sentir acolhida, se sentir ouvida, ela se afasta dos outros. Por quê? Por conta dos pensamentos. Por conta dos pensamentos de que as pessoas irão culpá-la, irão julgá-la, irão agredi-la. E isso é uma mentira. A pessoa com depressão ela não consegue nem perceber em alguns casos.
Porém, se você está sentindo a depressão e tem esse pensamento, comece a duvidar dele. E se você é parente, se você é amigo, um ente querido seu, talvez esteja sofrendo com isso, saiba que o pensamento dele vai estar no início distorcido, isso é reversível. Então, o isolamento, apesar da pessoa ter muito desejo e sentir muita solidão, ela se afasta, porque ela acha que as pessoas vão agredir e ela é inferior, ela acha que ela é um peso, um fardo, afinal de contas, o pensamento depressivo diz que ela não tem valor, a mentira depressiva. E o terceiro, porque ela tem uma perda de energia mental. E para que nós possamos conversar, até prestar atenção na outra pessoa, a gente tem que ter pelo menos o mínimo de energia de concentração para conseguir prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Na depressão isso está diminuído, a cabeça fica aérea, então ela vai ter cansaço em prestar atenção, ela vai esquecer o que o outro está falando e isso vai fazer com que ela se sinta mais culpada e ela vai se afastar. Então, primeiro, diminuição de desejo, diminuição de libido, de intimidade. Segundo, isolamento, mesmo sentindo uma solidão brutal. Terceiro, dependência emocional. Ou seja, outras pessoas, se elas têm um relacionamento e isso era prévio até a depressão, elas começam a entrar em depressão, elas esquecem como elas foram, elas esquecem os valores que ela tem, ela esquece a capacidade que ela tem, o que ela já conquistou, essa memória alterada. A depressão ela altera a memória também. Isso eu explico lá na maratona mais especificamente, por uma alteração no hipocampo. Mas então ela começa a esquecer e ela começa a falar, poxa, eu não tenho valor. Ela entra nisso mesmo ela tendo várias conquistas anteriores. Ela não tem valor. E aí ela começa a vir com pensamento, se as pessoas são agressivas, então o meu parceiro, a minha parceira me agredir é normal. Então ela acaba, apesar de sentir intensamente, aceitando relacionamentos abusivos. Por quê? Porque afinal de contas o pensamento diz que todo mundo é assim. Então não tenho que escolher, é assim e eu tenho que ser grato, ser grata por alguém estar me dando valor. Porque se eu sair, se eu terminar, não vai ter ninguém que vá me querer porque eu não mereço. Então a pessoa ela se submete, mas não voluntariamente, não é uma escolha dela. Ela se submete a essas relações, por quê? Porque para ela as pessoas são agressivas, ela não tem força, capacidade de lidar com aquilo e ela nem merece, ela não vai encontrar ninguém que possa gostar dela e que não seja agressivo. É como se essa realidade ela nem fosse pensada. E isso faz com que muitas vezes a pessoa fique presa nesse ciclo. O primeiro passo é perceber que isso ocorre, saber que isso não é você. Isso não é quem você é. Isso não é quem você sempre foi. Nesse momento a gente não vai estar conseguindo lembrar das nossas conquistas. A gente não vai estar conseguindo ter claro as nossas capacidades. Mas elas estão aí, eu estou garantindo, mesmo sem te conhecer. Por quê? Porque quando nós vemos somente os nossos defeitos, somente as coisas ruins em nós, a gente está errando. Isso é exatamente o mesmo que ocorre quando a gente só vê lado bom em alguém, né? Quando a gente está apaixonado, começando a conhecer, e a gente fala, nossa, essa pessoa é perfeita, só tem qualidades, não tem defeitos. A gente está errando também, né? É que esse erro não é um erro ruim, mas o cérebro está digamos, o nível de avaliação da realidade não está totalmente colocado ali numa forma racional. Na depressão ocorre, só que ocorre pelo inverso. Nós não temos qualidades, nós não temos capacidade e nós não temos capacidade globalmente, nunca temos, nunca tivemos e nunca vamos ter, né? Isso obviamente é uma mentira. O primeiro passo é reconhecer, não dá para tirar a depressão assim como alguém tira uma roupa que tá ruim, não, nós precisamos fortalecer essas áreas que estão desligadas, mas tenha isso muito claro, tá? Se você se identifica com algo que eu falei. Tá bom? Aliás, se você quer fazer um teste que não substitui uma consulta, mas que é validado,
cientificamente, com uma alta chance de poder pescar pessoas que possam ter um quadro depressivo, tem um link também aqui com um vídeo em que você pode fazer esse teste em 1 minuto, certo? Bom, então falamos de diminuição de libido e intimidade, falamos de isolamento, apesar de sentir muita solidão, de submissão, dependência emocional e ficar preso num relacionamento tóxico com a mentira de que você não conseguiria ninguém melhor e de que é assim mesmo, não é para ser nunca. E número 4, insegurança. Como assim? Algumas pessoas com depressão, principalmente quando tem um componente ansioso ou um componente mais de inquietação um pouco maior que pode ocorrer, elas, ao invés de ficarem reclusas, esse pensamento de que ela não é merecedora e de que as pessoas são sempre agressivas faz com que elas fiquem muito desconfiadas. Então, quando outra pessoa acaba não contando totalmente uma história para ela, ela interpreta aquilo como a pessoa não confia em mim, ela está com outra pessoa. Por quê? Porque eu não sou merecedor, porque eu não tenho essa capacidade. Ou ela interpreta como se a outra pessoa acha que ela não conseguiria aguentar, não confia nela. Então, pequenas ações que outra pessoa pode ter despertam uma insegurança com o sentimento de que ela está me abandonando, ela vai me abandonar, ela está me traindo e ela não confia em mim. E isso, obviamente, não tem como ser verdade sempre, né? Ou seja, pode ser verdade em alguns momentos? Pode, as pessoas não são necessariamente boas ou ruins. Tem pessoas muito boas e pessoas que não são pessoas boas. Porém, quando nós só vemos esse tipo de interpretação, o nosso cérebro está enviesado, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai ter ciúmes, ela vai sentir que a outra pessoa está guardando segredo, que a outra pessoa vai abandonar ou vai rejeitá-la e, enfim, todos os indícios apontam para aquilo, mas no fundo não existe, né, uma prova concreta. Isso pode ocorrer também devido a essa autoestima e alto valor próprio diminuído, certo? Dicas. Primeiro, se você percebe que você tem um quadro depressivo, fez o teste, procure ajuda, procure um tratamento que seja eficaz, um tratamento que funcione, que tenha uma alta chance de remissão e uma alta chance de manter você bem. Existem. Número 2, o que mais? Procure um momento do dia em que você tem mais energia. A depressão, ela suga a energia, mas não é constante ao longo do dia. Às vezes é pior de manhã, às vezes é pior no meio da tarde, às vezes é pior à noite. Perceba no momento onde você tem mais energia e aí esses são os momentos onde você pode abordar alguém com conversas mais importantes. Terceiro, escolha uma pessoa, pelo menos uma, com quem você possa se abrir sobre a sua depressão. Então escolha esse horário do dia com mais energia, escolha uma pessoa, não precisa se abrir para todos, né? É importante nós mostrarmos essa vulnerabilidade para pessoas especiais que merecem. Escolha uma e se abra, fale isso. Você vai se surpreender. Por quê? Porque a imensa maioria, se não a totalidade dos pacientes que eu tenho, dos alunos, que se abrem sobre isso com uma pessoa num momento íntimo, obviamente num espaço reservado, eles se surpreendem. Por quê? Porque isso em geral gera uma proximidade, uma empatia, uma vontade de ajudar, um reflexo de ajuda pela outra pessoa quase que instantâneo. Quando nós mostramos que nós temos um lado ruim, mas colocamos isso de uma forma a pedir ajuda honesta, isso faz com que os outros se aproximem, tá? O ser humano tem esse instinto natural. E uma coisa sempre importante, uma dica muito prática, vai dar muita vontade de você não ir em festas, em encontros sociais, em convites. Ok, isso é da depressão, isso é para ser revertido, mas se tiver muito difícil mesmo, responda o convite. Não deixe de ir sem responder. Vai ser difícil. Por quê? Porque a sua concentração vai estar ruim, você vai ter vergonha do que falar, mas responda um convite. Diga que você não pode até dar uma desculpa. Ok, não é o ideal, não, a gente quer reverter isso, mas responder o convite mantém um diálogo, mantém a questão de um relacionamento aberto e isso vai gerar menos culpa para você depois se você não for e não responder, né? Isso vai fazer com que a ruminação aumente.
São dicas práticas, não é isso que vai reverter totalmente, mas isso é como se fosse ali umas ferramentas de emergência para você poder manejar minimamente e principalmente fique atento, observe se isso pode estar ocorrendo com você ou com um parente próximo. Se ocorrer, procure o tratamento e procure um tratamento eficaz, um tratamento que seja altamente poderoso, que seja digamos que vá atuar nas áreas centrais da depressão. E o tratamento para depressão é um tratamento que é para funcionar e é para funcionar num intervalo de tempo não tão longo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui os comentários. Se você gostou, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem estar sentindo algo parecido ou que você acha que podem se beneficiar com essa informação, ok? E não deixa de se inscrever, deixar aqui o like, né? Eu sempre esqueço de pedir isso. Vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá!